eu só preciso explicar antes que essa bateria ela foi feita com instrumento virtual, foi com SSD 5 da Steven Slate Drums. Vocês podem ver que as peças estão em estéreo, elas não estão em mono, tá? Geralmente eu deixo em mono, mas nessa mixagem exclusiva eu preferi deixar em estéreo. Se eu sei por quê? Não, eu não sei porque eu só deixei em estéreo, tá? Mas você pode transformar a maioria das peças aqui em mono sem problema nenhum. E acredito que os plugins também vão pesar menos de processamento, deixando as peças em mono. Lembrando que os overs, os rooms, eles têm que ser estéreo, tá? Eu vou passar peça por peça aqui, vou dar o play na bateria aqui, com a mixagem e sem a mixagem, tá? Para vocês sentirem o que mudou e como que ficou soando essa bateria na mixagem, tá? Essa é a bateria sem mixagem nenhuma, somente com o mix bus ligado. E agora com mixagem. Bom, você deve estar falando assim, caramba, quanto reverb! Mas no contexto, com todos os instrumentos rolando, não fica tão evidente assim, tá? Esse reverb ele é meio específico, eu vou mostrar para vocês depois, mas primeiro a gente vai ver sem esse reverb, tá bom? Eu vou passar peça por peça, depois eu volto só nesse reverb pra gente ver o que aconteceu ali. Lembrando que essa música é uma música de hard rock, então ela pede uma batera mais espaçada, né? Ela pede uma batera mais porrada, um pouco mais agressiva. O que eu fiz no kick? Vou solar o kick aqui. Esse é o kick mixado, tá? Agora sem mix. Vamos lá, o que eu fiz nele? Coloquei um filtro aqui. Esse daqui é um channel strip da Brainworks também. Ele simula o SSL 4000G. Você tem a opção de colocar a seção de dinâmica aqui no 4000E. Aí eu deixo no G mesmo, tá? Vamos lá, eu coloquei um filtro em 60 Hz no bumbo. Compressão, ele tá em 5:1. O threshold em -10 e o release bem rápido. Expander ou gate não tá funcionando, porque como é um instrumento virtual, você não precisa aplicar, né? A não ser que você queira cortar um pouco de ressonância, alguma coisa assim, mas nesse caso eu não utilizei. Então eu dei 1 dB, quase 2 dBs em 8K. Tirei um pouquinho, tirei 7 dBs em 1K e também tirei 17 dBs em 714, que é uma banda onde fica um som meio que de papelão, um som que camufla muito as altas do kick, né? 5 dBs aqui em 80 Hz, tá? Nessa música em específico, eu pensei no baixo, ele cumprindo o papel do grave ali, tá? E o kick um pouquinho menos grave, um pouquinho mais agudo. Tá? Eu uso esse Horn TQ, que ele é um concorrente do FabFilter Pro Q3. Tá? Ele faz basicamente as mesmas coisas,
porém mais em conta, tá? E eu utilizo ele, para mim serve muito bem. Cortei aqui em 60 Hz também. Dei um boost em 2K e dei um boost também em 5K. É basicamente isso que eu tô fazendo nesse kick. Vamos escutar de novo. Ele fica meio com um som de papelão misturado com uma bola de basquete. No contexto. Bom, vamos ver agora o que eu fiz na caixa. Eu vou tocar a caixa sem a mixagem, sem os efeitos. E durante o play eu vou ligar os efeitos para vocês. Bom, o que eu penso sobre caixa? A mixagem da bateria ou dos elementos da bateria, ela tem que levar em consideração as outras peças e os outros instrumentos. Falando especificamente da bateria, eu não penso na caixa como uma peça isolada. Apesar de ter o close mic aqui, o som dela não vem só dela. O som dela vem dos rooms, o som dela vem dos overs. Então é sempre bom você levar em consideração essas outras peças tocando, tá? Então quando você vai mixar, tente mixar com room, com over, tudo ligado, tá? Tudo rolando ao mesmo tempo. Vamos lá, vamos ver o que eu fiz com essa caixa. Eu utilizei esse channel strip basicamente para a bateria toda. Eu gosto de mixar a bateria com channel strip. Eu dei um corte aqui 104 Hz, tá? É um filtro de low cut. Na compressão, eu deixei o release bem rápido. O ratio em 4:9, quase 5. E o threshold em -10. Vamos ver o quanto esse compressor aqui tá beliscando a caixa. É bem pouquinho, é basicamente 3 dBs, tá? Na equalização eu puxei 4 dBs em quase 8K, menos 2 dBs e meio em 1.9K, quase 2K, menos 8 dBs em 858, que é onde fica aquele som de balde, de papelão, né? Aí você escolhe qual nome você quer colocar nisso. E 5 dBs em 200 Hz. Bom, caixa é basicamente isso, tá? Vamos para os tons. Eu faço grupo de tom porque eu prefiro fazer uma mandada só, um envio só para as ambiências, né? Ao invés de pegar tom por tom e enviar para as ambiências, eu prefiro fazer um grupo e enviar daqui. Eu poderia ter feito o processamento só nesse grupo aqui, porém eu senti a necessidade de fazer um processamento para cada tom. Eu vou mostrar o processamento de um tom para vocês, porque é basicamente a mesma coisa, só mudou algumas frequências e é pouca mudança, tá? Vamos lá, eu vou dar o play aqui, colocar e tirar os efeitos para vocês sentirem a diferença, tá? Bom, vocês viram que traz um pouco mais de altas, né? Ele controla mais o grave ali e tira aquele som de anasalado, né? Vamos ver o que eu fiz nesses tons. Um corte aqui no tom 1, né? Eu dei um corte aqui em 77 Hz, praticamente 80 Hz. Compressão, um release relativamente rápido, ratio em 5,
threshold em -6. Dei quase 10 dBs em 8K, menos 4, quase 5 dBs em 1.9K, menos 4.6 dBs em 800. 800 é aquele som papelão, aquele som meio balde. E dei 3 dBs em 141 Hz. Bom, de tom é basicamente isso. Vamos para o hi-hat. A minha abordagem de hi-hat e ride para essa música em específico foi bem simples, foi só equalização. Vamos escutar primeiro o hi-hat, vou dar o play e colocar e tirar o efeito para vocês sentirem a diferença. O que eu fiz? Dei um low cut aqui em 500 Hz, basicamente. Trouxe um pouco mais de corpo pro hi-hat, né? Já que eu cortei tudo isso de grave, que a gente não sentiria na mixagem, eu trouxe um pouco de 2K em bell aqui pro hi-hat e cortei em torno de 3.800 Hz, tá? Que estava um pouco irritante essa frequência. Ride com mixagem e sem mixagem. O pensamento é basicamente o mesmo que o hi-hat. Eu cortei aqui os graves, tá? Um low cut em 300. Tirei mais um pouco aqui em 397. Tirei um pouco em 4K e 800 mais ou menos. E dei um boost aqui nas altas em 8K mais ou menos. Vamos para os overs. O over é um elemento bem importante da bateria, porque ele contém todas as peças, né? Então, se o over sozinho já estiver soando legal, já é aí 50%, 60% do seu som de bateria. Então, é bom se dedicar bastante ao over e juntamente o room. Quando eu vou fazer uma mixagem de bateria, geralmente eu começo pelos overs e pelo room. Vamos escutar o over com e sem a mixagem. Beleza, vamos ver o que eu fiz nele. Eu tô falando, vamos ver o que eu fiz nas peças, porque faz tempo que eu fiz essa mixagem. Então eu tô recordando aqui junto com vocês, tá? O que eu fiz aqui? Eu tirei até 96 com low cut. Aqui eu dei um boostzinho em 190, em 200 Hz mais ou menos. Tirei em 589. Tirei um pouquinho aqui em quase 4K e subi aqui em quase 8K. Dei 3 dBs de boost aqui. Equalização foi isso. Compressão. Aqui eu coloquei o ataque bem rápido, o mais rápido possível, para o compressor iniciar assim que o transiente começar. Só que aqui eu coloquei o release mais lento possível, para não deixar esse compressor parar de trabalhar, tá? Para ele deixar o release mais constante. Vamos ver, coloquei 4x1 aqui também. Vamos ver como esse compressor está atuando aqui nesse over. Você vê que o compressor está pegando bastante o ataque da caixa, tá? Então ele está diminuindo um pouquinho o volume da caixa nesse over. E aqui eu não estou comprimindo muito. 2 dBs, 3. Bom, é basicamente isso no over. No room, vamos escutar o room com e sem processamento. Com processamento.
Bom, vamos lá. Você viu que o Room, sem o processamento, ele tem os pratos soando muito forte ali. Eu gosto de deixar ele com o mais som de sala possível, o mais distante possível, porque isso dá uma dimensão maior na bateria. Vamos ver o que eu fiz nesse Room aqui. Coloquei um filtro de low cut aqui, cortei tudo abaixo de 121 e cortei também tudo acima de 6K, tirando os pratos, deixando ele mais fechado. Na compressão, eu comprimi quase 10 dBs, então aqui tá o ratio 5:1, threshold em -10, fast attack, quando o transiente começa, ele já começa a comprimir, e o release bem rápido, o mais rápido possível. Vamos à equalização. Em 10K, em shelf, não foi em bell aqui, eu tirei -6 dBs. -3 dBs em quase 2K, -4 dB em 845, que é aquele boom, que é aquele som de papelão, e dei 5 dBs de boost em quase 200 Hz. Então foi essa a minha abordagem para o Room. Comp Room aqui, ele é um complemento da bateria que vem na hora de você exportar o som do SSD5, que pra mim não faz tanta diferença assim, eu só deixo ele ali, até eu perceber um pouquinho o som dele, mas eu não deixo muita evidência. Vamos só sacar o som dele. Nesse caso aqui veio só o som dos tons e do kick, né? E aqui eu coloquei 2 elementos de efeitos aqui na bateria, que é um momento de explosão na música, né? E logo em seguida vem um impacto. Que é para dar uma ênfase no refrão da música, né? E agora, como eu falei para vocês, eu vou mostrar esse snare verb aqui, que ele foi algo meio peculiar aqui que eu coloquei nessa bateria, mas que serviu muito o propósito. Eu tava achando essa bateria sem tanta abertura no estéreo. Então eu coloquei esse snare verb para dar mais essa largura na caixa. Primeiro eu vou mostrar o que eu fiz, depois eu mostro o som. Como eu dupliquei a caixa, é o mesmo sinal da caixa original. Então o que eu fiz? Eu só copiei o SSL, aí que vem o pulo do gato. Coloquei um delay nessa caixa, em 100% mesmo, tá? Inserido na track. E eu coloquei a relação de LR diferente uma da outra. Aqui eu coloquei 20 milésimos de segundo e aqui eu coloquei 32. O que isso vai fazer? A caixa está soando lá em cima, logo em seguida esse canal 20 milésimos de segundo depois vai soar à esquerda e 32 milésimos de segundo depois vai soar à direita. Então isso vai criar um estéreo da caixa. O feedback eu deixei em 0, ele está 100% wet. Então você não está escutando o som da caixa original aqui nesse canal. Você está escutando somente o delay. Logo em seguida, depois desse delay, eu coloquei um Abbey Road Plates, é um reverb, uma simulação de plate da Abbey Road. Aqui eu coloquei na simulação A, coloquei um pouquinho de drive, dei uma acentuada no agudo, pré-delay 0, 100% wet. E logo em seguida, eu só cortei aqui abaixo de 70 Hz, mais ou menos, e cortei um pouquinho aqui em 200. E vamos ver o que esse reverb faz. Vou colocar somente ele, tá? Se você estiver assistindo esse vídeo se monitorando em caixas ou em fone, você vai perceber o estéreo dele, tá bom? Agora, eu vou colocar somente a caixa original, o canal da caixa mesmo, principal. E em seguida, eu vou ativar esse canal de reverb. Então, é esse o canal de snare verb. E agora, para finalizar, vou dar o play na bateria toda, colocar e tirar os efeitos. Todos os efeitos, inclusive o do Mix Bus, tá bom?
Bom, é isso. O vídeo eu acho que ficou um pouco mais comprido do que eu estava imaginando, mas essa foi a minha abordagem para essa música, para essa bateria. Espero que tenham curtido. Eu pretendo trazer mais instrumentos aqui, pretendo trazer bateria orgânica para mixar também. Se você curtiu esse vídeo, dê um like, se inscreva no canal, divulgue. Vou deixar na descrição também o link do pré-save dessa música ou o link da música na plataforma, caso você já esteja vendo depois da data de lançamento. Vou deixar as minhas redes sociais para qualquer dúvida, fique à vontade para comentar aí. Valeu, até mais.